Apple, Lei de Moore, 5G, Machine Learning. O que diabos isso tem a ver com fotografia? Bom, vamos lá tentar explicar. Buenas galera, tudo certo? Lucas Cabeleira aqui para mais uma aula. Eu comprei recentemente um iPhone e eu fiquei muito surpreso com a capacidade de processamento da câmera. É surreal o que um sensor bem pequenininho na fotografia, a gente que é fotógrafo sabe que sensores grandes, sensor full frame, sensor médio formato é o que produz a melhor qualidade de imagem. E eu fiquei bem assustado, bem impressionado com a qualidade da imagem que um sensor tão pequenininho consegue proporcionar. E isso me levou a várias reflexões que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Para quem não sabe, eu por formação sou engenheiro de computação e o meu mestrado foi na área de microeletrônica. Eu não concluí o mestrado, larguei tudo para virar fotógrafo e me dedicar aqui à escola de fotógrafos, mas eu durante 8 anos da minha vida estudei computação, estudei microeletrônica, que é o ramo que estuda, por exemplo, desenvolvimento de chips, desenvolvimento de processadores, entre outras coisas. Então, sou bem habituado com esse meio e quando eu fazia mestrado, praticamente toda semana eu ouvia falar sobre a Lei de Moore. Então eu vou citar aqui todos esses conceitos para que vocês entendam os conceitos e entendendo os conceitos a gente consiga fazer a mesma reflexão. Vamos lá. A Lei de Moore é uma regra, não é bem uma lei, que foi criada, foi estudada, que dizia que os processadores dobravam o número de transistores a cada 2 anos. Dobrar o número de transistores, para quem é leigo, para quem não entende do meio, a gente pode resumir com dobrar o desempenho, dobrar a capacidade de processamento a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, o teu computador ou o teu processador vai ficar 100% melhor, 2 vezes melhor, custando a mesma coisa para fabricar. Então, a cada 2 anos eu dobro a capacidade de processamento. Beleza? Guarda essa informação. Essa lei, essa regra, essa tendência de mercado tem se mantido ao longo dos vários anos. Tem gente que diz que a Lei de Moore parou de funcionar, parou de fazer sentido. Já outros especialistas dizem que sim, só que não necessariamente pelo número de transistores ou pela capacidade de processamento direta, mas por uso de outras técnicas como inteligência artificial, entre outras coisas. E aí vem a segunda questão, que é o Machine Learning. Machine Learning é a capacidade que um algoritmo, que um processamento tem, é um sub-ramo da inteligência artificial. Tá? É a capacidade de identificar dados e fazer interpretações sobre esses dados para determinar, para tentar descobrir padrões, para tentar entender por que determinada coisa está acontecendo daquela forma, aprender sozinho esse processo ou com um determinado nível de intervenção, entendendo esse padrão, conseguir prever que tal coisa vai acontecer dessa maneira. Isso é o Machine Learning. O 5G aqui entra nessa história pela capacidade de transmissão de dados. Eu estava fazendo uma pesquisa agora aqui antes de começar o vídeo, e nas cidades que já tem 5G, os testes revelaram que é possível transferir 1.4 gigabits por segundo. 1.4 gigabits por segundo é suficiente para fazer uma transmissão em tempo real, digamos que eu esteja fazendo uma transmissão de um vídeo ou fazendo um vídeo em tempo real, eu consigo mandar esse vídeo para um servidor, esse servidor faz o processamento desse vídeo e me manda de volta um sinal processado com alguma interferência, com alguma manipulação, e essa troca de dados acontecer instantaneamente. Um dos grandes benefícios do 5G é a latência quase zero. O que é a latência? Quando eu vou enviar um determinado dado para um servidor, existe um tempo de negociação. Eu vou te enviar um dado. Aí o servidor diz para mim, tá, eu estou pronto, pode me enviar. Tá, estou enviando. Tá, beleza, vou começar a receber. Esse handshake, esse aperto de mãos antes dos dados transitarem, ele tem um determinado tempo ali, milissegundos. É super rápido. Mas com o 5G, este tempo de vou te enviar o dado e até o dado começar a ser transitado, o vídeo começar a ser enviado, enfim, isso é zero. Então isso faz com que
as coisas se comuniquem de maneira muito instantânea. Por que eu estou falando do 5G agora aqui? Porque pensem que se eu estou fotografando alguma coisa, por exemplo, eu não necessariamente no futuro eu vou precisar ter uma câmera cheia de processamento. Basta que eu tenha uma câmera com um sensor para captar e um chip 5G ou 6G ou o que for, a tecnologia cada vez mais vai ser mais rápida de transitar esses dados, que vai enviar para um servidor, vai processar esses dados e vai me devolver um dado processado. Um dado manipulado, um dado alterado, uma imagem com o céu trocado. Isso vai ser feito em tempo real num vídeo. Foto nem se fala, que os dados são muito menores. Então, por isso que eu estou falando do 5G, porque é a capacidade de transitar dados rapidamente. E a Apple entra nessa história porque a Apple mudou agora, por exemplo, com os MacBooks e os MacBook Air M1, é um processador totalmente diferente, que é o mesmo processador dos celulares, do iPhone e tudo mais, que está sendo usado no notebook e é muito mais rápido muito melhor para editar vídeos, por exemplo. O pessoal que é do ramo do vídeo está enlouquecido com o Apple M1, todo mundo está falando, não para de ver, saltar na minha timeline, review do MacBook M1, como ele é bom para vídeo, como ele não engasga para editar vídeo, mesmo que ele tenha especificações muito piores. O que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Cada vez mais vai ser mais rápido e mais barato processar dados, e isso a gente pode falar de manipulação de dados. Uma coisa que eu vi no celular, no iPhone, é como o HDR é absurdo. Como ele consegue fazer com que o céu fique exposto corretamente e a parte de baixo da minha imagem também mantenha a exposição, e fazendo isso via software, via manipulação, isso em tempo real. É surreal, assim, é absurdo. Isso me impressionou, e como as câmeras mirrorless DSLRs ainda estão atrás nesse processamento. Então, o processamento num chip só, que a Apple tem, num celular, junta com a lei de Moore, que a cada 2 anos, os processadores vão ficar cada vez melhores e não necessariamente vai ter o mesmo custo, não necessariamente vai custar mais. O machine learning do aprendizado, não cheguei a dar exemplos, mas o que eu notei ao usar o celular? Por exemplo, tem o modo retrato, que reconhece determinados padrões de olho. A câmera tem um padrão de achar o olho, por exemplo, identificar o olho e aí fazer o foco no olho. O celular identifica quando é um pôr do sol, identifica quando tem o sol e faz a exposição do sol corretamente para fazer o HDR. Ele identifica quando tem um rosto, ele identifica quando é uma comida. Então esse aprendizado automático que está fazendo, cada vez vai ser melhor, cada vez vai ser mais rápido, cada vez vai ser mais preciso. O fato é que eu não vou precisar, de repente, dominar o tripé da fotografia, ISO, abertura e tempo. Não vou precisar saber isso. Por quê? Porque a câmera vai identificar o assunto e vai fazer baseado no aprendizado de máquina, seja de dados de outras pessoas, de outros fotógrafos, seja no meu próprio uso, que a câmera vai saber que eu sempre gosto de fotografar de determinada maneira, que eu sempre gosto de filmar de determinada maneira, e ela vai fazer esse ajuste para mim. Tá? Só para exemplificar aqui para vocês, então, cada vez mais os algoritmos vão ser capazes de reconhecer esses padrões, analisar esses padrões e sugerir soluções para cenas que a gente vai fotografar com diferentes latitudes de exposição, e esse processamento acontecer cada vez mais rápido. E não necessariamente rápido no nosso dispositivo. Pode acontecer de uma maneira rápida num dispositivo fora, num servidor, e ser devolvido para mim via 5G. Isso vai acrescentar possibilidades absurdamente criativas que eu já vejo hoje acontecendo com filtros do Snapchat, por exemplo, que aplica de uma maneira realista demais, chega a ser assustador o quão realista e o quão em tempo real esses filtros acontecem. Agora, a gente está em 2021 e esses filtros já são assim. Eu não consigo nem imaginar o que vai ser a fotografia e o vídeo com essas aplicações daqui a 10 anos. Eu não consigo imaginar o que vai restar de entendimento de eu olho essa foto, eu identifico que isso aqui é realidade, isso aqui foi processado, foi colocado na pós. Eu não consigo
imaginar que a gente vá ser capaz de entender ou de saber a diferença entre um e outro. E isso, toda essa volta que eu dei para contar, esse vídeo não tem necessariamente um objetivo, ele tem uma discussão. Mas a reflexão que eu faço é que tudo isso me leva a crer e me leva a pensar que no futuro, coisas puramente técnicas como focar, como fotometrar, como disparar o flash. O flash, inclusive, eu acredito que no futuro vai ser algo de nicho. Porque LED, por exemplo, LED está cada vez mais barato e cada vez mais potente. Se ele está cada vez mais barato e cada vez mais potente, eu vou precisar usar o flash em algumas poucas situações, que eu preciso de muita intensidade de luz. Para outras situações, quase sempre o LED vai ser suficiente, por exemplo. Tá? Mas, fechando o pacote aqui, situações puramente técnicas, conhecimentos puramente técnicos de como focar, como fotometrar, como disparar o flash, como, elas vão ser cada vez mais fáceis, vai ser cada vez mais tranquilo para qualquer pessoa dominar esse conhecimento, fazer o uso do equipamento. Ou seja, o uso em si do equipamento não vai fazer diferença nenhuma no futuro. O que vai fazer diferença no futuro para ti se destacar no mercado, atrair clientes, ser reconhecido é quais os usos criativos que eu consigo fazer, que eu sei fazer a partir do uso deste equipamento puramente técnico. Qualquer pessoa com celular pode fazer qualquer coisa, um vídeo e tal. Agora, por que determinados vídeos ou fotos feitas com celular são mais bonitas do que outros? Por causa do conhecimento técnico, de execução dos movimentos, da composição, por causa do senso estético, de colocar as cores na cena da maneira certa. Enfim, cada vez mais vai ser mais fácil de operar e cada vez mais a diferença entre um profissional e outro vai recair sobre a criatividade, sobre a capacidade de executar o seu marketing para atrair clientes. Enfim, o que tu pensa sobre isso? Escreve aqui para mim nos comentários, vamos bater um papo aí, beleza? Eu sou o Lucas Cavaleiro, espero que esse vídeo tenha te deixado confuso, mas ao mesmo tempo tenha te traído reflexões interessantes. Beleza? Grande abraço e até a próxima.